Ainda de pé, meus irmãos, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 6, a palavra vai dizer assim: quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal e de muitas maneiras o interrogava. Mas Jesus não lhes respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Você pode se sentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Irmãos, já faz algum tempo que nós temos caminhado sobre esse trajeto de Jesus na cruz. E cada vez que eu leio as Escrituras, eu estou mais convencido de que esse caminho da cruz, ele tem muito a nos ensinar. Nós estamos lendo, talvez, os últimos momentos de Jesus antes dele ir para a cruz. E nesse texto, para mim, ao lê-lo, fica muito evidente que Jesus, ele toma as decisões certas, no momento certo, para um propósito certo acontecer na vida dele. E nessa noite eu queria falar algo para você, porque muitas vezes na nossa vida, como nós vamos ver nessa história, ao final da mensagem, você vai entender por que a nossa vida também vai ser pautada pelas nossas escolhas em relação àquilo que nós acreditamos que é o propósito de Deus nas nossas vidas. E preste atenção nisso, por favor. A minha escolha e a sua escolha, nessa noite, podem ser determinantes para o futuro que o Senhor tem nas nossas vidas. Você já viu aquele ditado que diz assim, porque no final, o seu futuro, ele só depende de você? Você já ouviu isso? Nessa noite nós vamos ver que a relação de Deus para com o nosso destino, em algum momento, vai depender de algumas atitudes que nós vamos tomar. E nessa noite eu estou aqui para ser uma voz de Deus na sua vida, para que você tome as escolhas certas rumo ao propósito do Senhor para você. Você está comigo aqui? Irmãos, Jesus, ele poderia ter tido muitas atitudes nesse momento da história que nós estamos falando. Se você já tem vindo ao culto há alguns dias, você já deve ter percebido que de tudo que nós lemos, do capítulo 22 ao capítulo 23, eles estão levando Jesus de um lado para o outro, buscando de um lado para o outro, quem vai decidir a questão de quem Jesus era. E eu fico imaginando se Jesus quisesse, num desses momentos, simplesmente dizer assim: cansei, eu não quero continuar esse propósito rumo à cruz. Ele poderia ter feito isso. A Bíblia diz, aliás, que essa foi a oração dele: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. No meio desse trajeto, Jesus teve muitas oportunidades para desistir de ir para a cruz. E nesse texto, se ele tivesse de alguma maneira quisto, ou de alguma maneira quisesse realmente fazer isso, ele teria todas as oportunidades para fazê-lo. Mas ainda que isso fosse possível, ele me escolheu e ele te escolheu para que nós pudéssemos ter uma vida diferente da que era o nosso destino.
E essa história começa dizendo assim no versículo 6: quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, e ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Eu quero que você repita dois nomes comigo para você entender: Pilatos e Herodes. Vamos de novo, Pilatos e Herodes. Nós falamos de Pilatos na última vez que eu preguei. E quem era Pilatos? Pilatos era Pôncio, e com o cargo que ele tinha o poder de julgar algumas questões relacionadas à religião dos judeus. E por isso os sacerdotes levaram primeiro Jesus a Pilatos. Só que quando eles chegam em Pilatos, a acusação que eles fazem de Jesus para Pilatos não é uma acusação de religião, mas é uma acusação de: esse homem alega ser o rei dos judeus, e esse homem está dizendo que não se deve cobrar tributos de César. E inclusive isso era uma mentira. Mas fora a questão que levantaram sobre essa parte que envolvia as questões de administração romana, Pilatos percebe um outro detalhe: Jesus estava em Jerusalém, mas ele não era de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus nasce numa cidade chamada Nazaré, e ele é criado numa região da Galileia. E portanto, geograficamente falando, Jesus ele era galileu. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque o texto diz e as escrituras dizem que ao perceber Pilatos que ele não era a pessoa mais adequada para julgar aquela causa de Jesus, ele remete essa história para alguém que fosse capaz realmente de julgá-lo. E aqui nós temos duas coisas que aparecem. Como eu disse, no direito nós chamamos isso de conflito de competências. A primeira competência que não tem como negociar é a competência em razão da matéria. E qual que era a matéria do julgamento de Jesus? Eram matérias para o direito romano julgar. Era para discutir se aquele homem realmente falou se tinha que pagar tributo ou não a César, e a questão era para ver e resolver se realmente ele era o rei dos judeus ou não. Matéria. O segundo conflito de competência é territorial. Jesus era galileu, ele pregou na Galileia e ele estava na jurisdição de Jerusalém. Então não dava para misturar uma coisa com a outra, precisava levá-lo para o lugar certo. Agora preste atenção aqui em mim, por gentileza. Deus, ele é justo. E Ele não vai deixar você ser julgado em um lugar que você não merece ser julgado. Você está aqui comigo? Jesus tinha um lugar certo para ser julgado. Ele foi julgado no lugar certo. Ele foi para Herodes. Havia uma questão e um assunto em determinado que ele precisava ser julgado pela pessoa certa, e ele foi direcionado para o juízo certo. Agora preste atenção nisso, nós estamos falando sobre matéria, sobre questões que envolvem, nesse caso aqui, esse direito de justiça. Estamos falando de território, que também deveria ser o território certo para Jesus ser julgado. Deixa eu te falar uma coisa. Os lugares e os assuntos que você se enfiar, e Jesus foi quem te levou lá, Ele vai ser o seu juiz. Mas posso te falar uma coisa? Os assuntos aos quais você se intrometer e não forem do aspecto do juízo de Jesus, a justiça do lugar em que você entrou é que vai te julgar. Os territórios que você com seus pés quiser pisar, os lugares que com seus pés você resolver ir, se Jesus te levou para lá, Ele vai te tirar de lá. Mas se os seus pés quiseram ir em direção a esse lugar, sem a vontade de que Jesus tivesse te levado para lá, parabéns, você vai ser julgado pelo lugar que você escolheu andar. Você está comigo aqui? O juízo que nós escolhermos será o juiz que vai nos julgar.
Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, e só a critério de exemplo, em que nós vamos ver a política pipocar na nossa cidade. E se você é candidato, pré-candidato na verdade, amém, glória a Deus pela sua vida, você tem que brigar mesmo. Mas se você se tornar uma dessas pessoas que não é candidato, que não é nada e fica brigando por causa de política, deixa eu te falar uma coisa, parabéns, você vai ser julgado por essa mesma política que você está levantando. Se você adora andar em ambientes promíscuos, deixa eu te falar uma coisa, o dia que você cair num ambiente desses, não chame Jesus para te ajudar, pois você escolheu andar nessa justiça. Você está comigo aqui? São escolhas nossas. A distância daqui e a distância para algumas esquinas ali na caixa d'água talvez seja a mesma. Mas as escolhas mudam o juízo que vai julgar os nossos valores. No meio de incrédulos, a sua fé parece ser uma falsa justiça. No meio do ambiente errado, a sua fé parece ser uma escolha errada. Mas no meio do ambiente certo e com as pessoas certas, há um juízo mais excelente para você. O problema talvez não seja você, mas seja os lugares que você está escolhendo andar. O problema talvez não seja você, mas seja as questões que você está escolhendo brigar. Já faz algum tempo que eu me desliguei e eu só quero brigar se for para evangelizar alguém, se for para falar do amor de Cristo. Todas as outras coisas pode ter um tempo para a gente discutir depois, pensar depois, orar depois. Eu não sei em qual momento da sua vida você está, mas eu quero te dizer, se você nessa noite escolher o juízo de Jesus, há um caminho mais excelente para você. Só que esse texto continua dizendo assim no versículo 6. No versículo 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, e esperava também ver ele fazer algum sinal. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas Herodes não era o nome de alguém. Herodes não é o nome de alguém. Herodes era um cargo militar, era a função Herodes. E nesse momento que Jesus está, Herodes o Grande, que era o grande governador, digamos assim, de Roma, ele falece, e ele tem 3 filhos, isso se chama a tetrarquia de Herodes. E esse Herodes que Jesus está sendo levado a ele, é um dos Herodes chamado de Herodes Antipas. Estou falando difícil hoje, né? Mas tem propósito. Herodes Antipas foi o mesmo Herodes que condenou João Batista à morte. E esse mesmo Herodes que compactuou com a morte de João Batista, era o mesmo Herodes que não sabia, mas desconfiava que João Batista era primo de Jesus. João Batista, esse homem ao qual foi assassinado por Herodes, ele chegou diante de Herodes e disse assim: você casou com a mulher do seu irmão, você é um adúltero, você merece ir para o inferno. Herodes morria de medo de João Batista, mas essa pessoa que ele escolhe se casar pede a morte em um momento crucial, e quem é bom de Bíblia sabe do que nós estamos falando, e em resumo, Herodes é assassinado, e João Batista é assassinado. Mas quando Herodes descobre que há um homem que anda sobre as águas, há um homem que ressuscita mortos, há um homem que cura leprosos, há um homem que faz milagres extraordinários, ele agora tem um senso de dizer assim: será que esse homem que anda sobre as águas, que ressuscita mortos e agora está vindo para o meu juízo, será que ele é a ressurreição de João Batista? Mateus vai descrever isso no livro de Mateus capítulo 12. Será que esse homem é esse homem que um dia eu mandei matar? Será que esse homem ressurgiu dos mortos e vai estar de frente comigo mais uma vez?
Ele está curioso, porque tudo que ele ouviu falar do nome de Jesus era poderoso demais para alguém humano fazer. E aqui eu quero te falar duas coisas. Antes de Jesus chegar, o testemunho de Jesus chegou primeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como está o seu testemunho? Aonde, nos ambientes que você entra, você é alguém que tem que entrar de cabeça baixa porque você não tem moral de olhar para as pessoas, ou você é alguém digno de um testemunho, que o seu testemunho chega primeiro que você nos ambientes? Porque Jesus chega com uma boa moral no lugar que ele está indo, porque ele tem testemunho para dizer de quem ele é. Ele não precisa dizer quem ele é às pessoas, e o testemunho dele fala por ele. Mas tem um segundo ponto, que é essa figura de Herodes. O texto diz que Herodes, ele está doido para ver o homem que ele ouviu falar que faz milagres. Herodes está louco para conhecer e ver, como o texto do versículo 8 diz, ansioso para que aquele homem fizesse um sinal para ele. Herodes está apaixonado e ansioso para ver Jesus fazer milagres, mas ele não está ansioso para saber se aquele homem de fato é o Filho de Deus. Herodes está ansioso para ver Jesus fazer milagres, mas ele não se interessa em saber se aquele homem é o verdadeiro Messias. E posso te falar mais uma coisa? Infelizmente, coloque amor nas minhas palavras. A igreja, não a nossa, todas, elas estão cheias de pessoas que querem os milagres e os sinais de Jesus, mas não querem nem saber se Ele é o seu verdadeiro Salvador ou não. As igrejas estão cheias de pessoas que querem ver leprosos andarem, que querem ver mudos falarem, que querem ver milagres, restauração, poder de Deus, mas elas não se preocupam em saber sobre o plano de salvação que Jesus tem para elas. E o próprio Jesus vai dizer: ei, louco, essa noite pedirão a sua alma, o que você tem a oferecer? Você lutou pelo mundo inteiro e perdeu a sua própria alma. Meus irmãos, mais do que querer os presentes de Jesus, mais do que querer os milagres de Jesus, nós precisamos ansiar pela presença de Jesus nas nossas vidas. Mais que os milagres, nós precisamos da presença. Mais que os presentes, nós precisamos da presença. Mais para ter essa presença de Jesus conosco, nós precisamos querer viver o mesmo estilo de vida que o nosso Mestre. Não faz sentido nós queremos andar com Jesus e não sermos como cópias verdadeiras de quem Ele é. Você está aqui comigo? Mas é interessante que essa história não para por aí. Olha o que diz o versículo 9. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam-o com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Irmãos, o silêncio de Jesus nessa história, ele é crucial. E até ler essa história e tentar entender e tentar estudá-la, eu não entendi por que Jesus, ele ficava quieto, porque na minha cabeça seria muito mais proveitoso se ele evangelizasse Herodes, se ele falasse a respeito do plano de salvação de Deus para Herodes, falasse do reino de Deus para Herodes, das coisas, fizesse um milagre, fizesse o copinho de xícara lá do Herodes de café, repartindo no meio, abrindo igual o Mar Vermelho abriu, ele certamente acreditaria. Mas aquele silêncio de Jesus, ele intriga Herodes, ao ponto de Herodes, a partir daquele momento, odiar Jesus. E sabe,
Eu fui estudar e eu consegui entender o porquê que Jesus faz tanto silêncio, nesse momento em específico. Existe uma regra no mundo dos negócios, e quem aí é autônomo, quem trabalha com alguma coisa, vai entender do que eu estou falando. E que regra que é essa? Dizem no mundo dos negócios que se você tem um cliente que vem até você por indicação de alguém, esse cliente não é seu. Esse cliente é de alguém que te indicou. E se alguém te indicou e mesmo assim você não fechou um negócio, é porque você é ruim demais. Porque quando alguém te indica, quando alguém fala bem de você, a sua única missão é chegar lá e fazer o serviço. Por quê? Porque já falaram bem de você e já está garantido ali a sua venda, a sua pós-venda. Irmãos, olhem para essa história. Antes de Jesus chegar lá, Herodes já tinha ouvido um monte de indicações a respeito de Jesus. Esse homem é bom, esse homem é justo, esse homem faz milagres, esse homem parece muito com o perfil do João Batista, que um dia você condenou à morte e sentiu remorso. Esse homem é perfeito. Imaginem essa cena, irmãos. Se Jesus chega lá com 5 minutos, ainda mais que a Bíblia diz que Jesus era poderoso em palavras, é uma certeza, diante de uma indicação e de uma sabedoria de Jesus, certamente qualquer coisa que ele falasse para Herodes faria com que Jesus fosse liberto. Você está aqui comigo? Seria muito fácil para Jesus chegar lá e dizer algumas palavras para Herodes e sair livre daquela condenação ao qual estavam colocando e imputando a ele. E sejamos sinceros, se fosse qualquer um de nós faríamos isso para não ter que enfrentar a morte. Só que tem um detalhe crucial nessa história. A questão não era sobre a vida ou a morte de Jesus, era sobre o propósito que Jesus tinha para fazer naquele momento. E para que o propósito fosse cumprido, ele não poderia ser liberto, ele tinha que continuar preso na situação que ele estava. E diante da situação, e mesmo podendo falar, e mesmo podendo se justificar diante de Herodes, ele prefere ficar calado ao ponto de ser condenado e ainda assim ser preso e, como o texto diz, colocarem, agredi-lo, colocarem uma vestimenta nele como uma forma de colocá-lo em uma posição inferior aos outros. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, sobre escolhas que nós precisamos ter nas nossas vidas. Vai haver momentos nas nossas vidas que, assim como Jesus, algumas portas vão se abrir para a gente escapar. E muitas dessas portas que vão se abrir para nós, a gente inclusive vai achar que pela proposta é Deus que está abrindo o caminho, porque afinal de contas está tudo dando errado, aquela porta está aberta, eu vou entrar porque é uma direção de Deus. Mas posso te falar uma coisa para você nessa noite? A proposta para Jesus era ser liberto, mas o propósito era ir para a cruz e sofrer por nós. Às vezes, negar uma proposta para receber um propósito vai parecer loucura para nós. Às vezes, nós deixarmos que uma proposta, seja qual for, de trabalho, de ministério, uma proposta para nós aceitarmos algo que vem lá fora, das pessoas lá fora, isso vai parecer a nós uma proposta irrecusável, mas eu quero e eu preciso te lembrar nessa noite que nem você, nem eu nos movemos pelas propostas que se abrem, nós devemos nos mover pelos propósitos que nós fomos chamados. E nem sempre o propósito vai acompanhar a proposta. E agora,
por uma experiência própria, eu preciso dizer a você algo que eu acredito. Muitas vezes, se não todas, antes de um cumprimento de um grande propósito, vai aparecer uma proposta que parece ser irrecusável para você aceitar. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. É quando uma grande proposta vem, que os nossos valores, eles são tentados. É quando uma grande proposta irrecusável vem, é que Deus testa o nosso caráter. É quando uma grande porta se abre e nós enxergamos essa porta e dizemos assim: por aqui eu teria sucesso, mas você lembra que a direção que Deus te mandou é para lá, e nessa direção não tem nenhuma garantia de sucesso. É nesse momento que Deus revela e vê em nós o nosso caráter. E eu preciso te lembrar disso mais uma vez nessa noite. O propósito de Jesus naquele momento não era a proposta de liberdade, era o propósito de ir para a cruz. A cruz não tem nenhum glamour, o seu propósito pode não ter nenhum glamour. A cruz não tem nenhum luxo e o seu propósito pode ser que realmente nunca você usufrua do luxo que você gostaria, com as portas que você está se recusando a aceitá-las. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus foi para a cruz, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Ele não teve uma vida luxuosa nessa terra, Ele não teve muito dinheiro nessa terra, Ele não foi chamado para andar com grandes, Ele não foi chamado para andar com reis, mas a Bíblia diz que quando os céus se abriram, Estevão, no meio da sua morte, ele olha e ele vê Jesus assentado à direita do trono do Pai. Os nossos tesouros não estão nessa terra, os nossos luxos não estão nessa terra, mas o nosso foco está em sentarmos à destra do trono do Pai quando aquele dia vier. Não é sobre dinheiro, não é sobre o nosso sucesso nessa terra, não é sobre as coisas que nós vamos alcançar, é sobre um propósito soberano de Deus para a minha vida, e nós precisamos aceitar que, independente do que vier, que o propósito de Deus seja a nossa prioridade. Você está aqui comigo? Eu queria te dizer, e já chamar o louvor, que nem toda porta que se abre é Deus. Nem todo caminho que parece ser bom é Deus. João, e como eu faço para reconhecer se o caminho que está se abrindo para mim é proposta ou propósito? Irmãos, não tem jeito. A primeira coisa é nós irmos para a Bíblia. É bíblico? Amém. Não é bíblico? Não é o meu caminho. E uma segunda coisa é algo que muitas vezes nós negligenciamos: orar e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria te convidar nessa noite para nós fazermos isso. Nos levantarmos e orarmos, pedindo a Deus para que Ele nos guie em direção às escolhas certas. Por muito tempo, eu quis que a minha vida tomasse um outro caminho. Eu me aventurei em muitas propostas, mas um dia eu entendi que, por mais que eu faça algumas coisas, o propósito que Deus me chamou é ser pastor. Talvez você está aqui nessa noite, você tem tentado ser tantas coisas, porque você se recusa, você até sabe para que Deus te chamou, você até tem consciência de o que é o propósito que Deus desenhou para você. Só que quando a gente acha que o propósito vai deixar a gente mais pobre, quando a gente acha que o propósito não vai levar a gente para um lugar onde as pessoas vão nos reconhecer, a gente tem medo do propósito e começa a querer abraçar tudo que é proposta que vai aparecendo. Nessa noite eu gostaria que você abrisse o seu coração por propósito de Deus para a sua vida.
Como eu disse a você, meu irmão, como eu disse a você, minha irmã, eu não sou rico por ter escolhido ser pastor, não sou famoso por ter escolhido ser pastor. Talvez muitas propostas que se abriram, talvez eu estivesse melhor de vida, melhor reconhecido pelas pessoas. Mas eu não posso negar a você que cumprir e levantar toda manhã, sabendo que eu estou cumprindo o meu propósito, é a melhor coisa da minha vida. Nunca faltou pão na minha casa por eu ter escolhido o propósito. Nunca faltou alegria na minha casa por eu ter escolhido o propósito do Senhor. Nunca faltou, nunca veio uma tristeza por ter pensado assim, eu podia ter escolhido o caminho certo, mas eu escolhi o caminho mais fácil. E nessa noite eu quero declarar na sua vida, chega de escolher o caminho mais fácil, chega de escolher o caminho que parece aos seus olhos o melhor caminho. De hoje em diante, você e eu nos comprometemos a ir pelo caminho do propósito soberano, da vontade de Deus para as nossas vidas, e o nosso testemunho vai chegar primeiro que nós, aonde nós formos. A palavra de Deus vai ser o nosso guia, a nossa bússola, a nossa direção. Quando os juízos desse mundo vierem contra nós, haverá um juízo de Deus maior ao nosso favor, porque nós não estamos andando pelas propostas, mas pelo propósito soberano de Deus nas nossas vidas. Pai, nessa noite eu oro para que a Tua presença alcance os nossos corações. Deus, eu não sei quais são as coisas e as propostas que os meus irmãos nessa noite têm escutado lá fora, do mundo lá fora, seja para negócios, seja para relacionamento, seja na vida espiritual, Senhor, seja no ministério. Eu não sei quais são as propostas que têm sido abertas, mas nessa noite eu oro, Pai, para que o propósito soberano da Sua vontade seja revelado a cada um dos seus. Que o propósito soberano da Sua vontade guie a cada um de nós nessa noite. Ministra nos nossos corações qual é a Sua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Qual é o Seu propósito para as nossas vidas. Chega, Senhor, nós não queremos andar por toda a porta que se abre, nós não queremos andar como filhos perdidos, que não sabem para onde precisam ir. Nós queremos caminhar em direção ao propósito certo, em direção às coisas certas. E nessa noite nós te pedimos, Deus, enche-nos de domínio próprio e de discernimento de espírito, para que no lugar certo as coisas em nós sejam direcionadas. Dá-nos, Senhor, esse entendimento que vem do céu, para que as nossas escolhas, Deus, sejam escolhas que também vêm do trono do Senhor para as nossas vidas.